Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros além da cripta. O ano era 1999. A garota pegou o punhal e deu um corte profundo na própria coxa. Em seguida, com o sangue, foi desenhando uma rosa numa folha de papel. Havia adquirido um comportamento autodestrutivo após a violência que sofrera quase um ano atrás. Ela sempre se cortava onde ninguém pudesse ver. Com o passar dos meses, aprendera a ocultar seus sentimentos e suas dores, tanto quanto suas cicatrizes, sempre aparentando ser uma jovem normal e simpática. Naquele momento, vendo o sangue escorrer por sua pele e sujar o punhal, uma série de pensamentos começaram a tomar conta da sua mente de Raíssa. Ela não havia conseguido se relacionar ou sequer se apaixonar novamente após o que lhe ocorrera, e provavelmente jamais conseguiria. Porém, sabia estar seu algoz impune e provavelmente fazendo o mesmo mal a outras jovens como ela. Sabia também que sempre o veria nas faces de cada rapaz que passasse diante dela e lhe demonstrasse interesse. Tudo havia lhe despertado um instinto patológico de vingança, e ela queria agora ser o próprio algoz, deixar de ser vítima e passar a ser a quem teria o poder de agir. No sábado, no começo da noite, Raíssa se produziu, pôs suas luvas de couro, pegou sua moto e foi dar um passeio. Andou bastante até chegar a uma danceteria. Ela levara o punhal por dentro das roupas em um dos poemas disformes que geralmente escrevia no bolso. Deixando a moto no estacionamento, a moça entrou e começou a curtir. Não demorou muito para que um rapaz se aproximasse. De forma bem discreta, ele a tocou e ensinou que transassem, dizendo coisas obscenas em seu ouvido. Ela então perguntou o seu nome. Igor. Ele respondeu. A moça então propôs que fossem para o estacionamento. Chegando ao local, ele não quis saber de conversa e começou logo a apalpar a jovem. Quando começou a lhe fazer carícias cada vez mais ousadas, ela rapidamente apanhou o punhal e enterrou com toda a sua ira na garganta dele, fazendo com que o sangue jorrasse e ele a largasse imediatamente. Surpreso, o moço não ofereceu resistência. A moça sorria enquanto girava a lâmina afiada dentro do pescoço do rapaz, preocupando-se em que o sangue não lhe sujasse para além das luvas, até que ele não aguentou mais a dor e caiu desfalecido ao chão. Raíssa sabia que estabelecimentos como aqueles não revistavam mulheres. Geralmente as subestimavam, imaginando que as jovens moças que lá estariam para se divertir ou procurar rapazes não levariam qualquer arma escondida. As pessoas não costumavam pensar que uma mulher pudesse representar qualquer ameaça. E era disso que ela tiraria vantagem para atacar sempre de surpresa. Ao ver que Igor já não se mexia e nem respirava, a moça o arrastou e colocou encostado em um carro. Colocou suas mãos postas e retirou do bolso o poema, apoiando a folha de papel no carro e usando o punhal e o sangue para desenhar uma rosa por cima da escrita. Aquela era a primeira vez que matava, mas sequer sentia culpa alguma. Desenhava com precisão e tranquilidade, usando o sangue. Quando acabou, limpou o punhal nas roupas do rapaz e o guardou. Em seguida, posicionou a folha por baixo das mãos do cadáver e levantou-se, abandonando-o ali. Depois, Raíssa localizou sua moto naquele estacionamento deserto, subiu nela e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Já era alta madrugada quando o corpo foi encontrado e a polícia avisada. Quase pela manhã, o detetive Queiroz foi chamado para analisar o caso. Ele constatou que a enorme perfuração no pescoço do cadáver só podia ter sido feita por uma arma branca. Com seus conhecimentos de grafologia e lendo a suposta carta que acharam sobre o corpo, várias das hipóteses podiam ser criadas acerca do responsável. Porém, o que intrigava mesmo era o que estava escrito. Agora tudo está morto. Acabou. É o fim.
Eu não sirvo para este mundo, e ele não serve para mim. Todos são frios e insensíveis, os sentimentos não têm nenhum valor. Os corações são pedras de gelo, não existe mais calor. Não sei mais o que é esperança, meus sonhos não existem mais. Tudo é medo, rancor e vingança. Noite depois, Raíssa se encontrava sozinha em outra danceteria. Em um canto mais calmo, a garota foi beber algo. Estava tranquila no bar quando um belo jovem se aproximou dizendo: "Você é uma graça. Posso lhe fazer companhia?" "Depende. Como você se chama?" "Wagner. E você, beleza?" Raíssa se apresentou e aceitou a companhia. Conversaram por um tempo. O papo parecia divertido, até Wagner mudar o assunto e começar a falar abertamente sobre suas preferências sexuais. "Você engole ou cospe, gata?" "Como?" A garota se surpreendeu, achando a pergunta absurda demais, além de desrespeitosa, mas não demonstrou contrariedade. "Preciso mesmo dizer? Como, gata?" "Então acho que o estacionamento é um bom lugar para você descobrir." A moça sorriu falsamente, mas estava por demais enojada com aquela conversa. Pensou apenas em não perder a oportunidade. Contudo, uma vez no local deserto, enquanto o rapaz abria o zíper recostado à parede, a garota disfarçou ainda sorrindo. Pegou o punhal discretamente e, fingindo abraçá-lo, enterrou a lâmina, vazando sua carne entre o pomo de Adão e o queixo. E o sangue escorria pela boca do infeliz, que mal havia tido tempo de levantar as calças, nem mesmo reagir ou gritar. A assassina girava o punhal para fazer com que ele não conseguisse se defender por causa da dor. Ela se sentiu tentada a decepar seu membro sexual exposto, mas temeu sujar-se, e com o sangue que banhava o punhal, ela desenhou outra rosa na folha escrita de papel. Arrumou o corpo recostado num carro, novamente de mãos postas, e colocou entre elas o papel, após desenhar a rosa de sangue. Limpou o punhal e foi embora. Ainda na mesma noite, o corpo foi encontrado com o seguinte poema: "Depois daquela noite maldita, decidi odiar o mundo e a vida. Quem sabe tomar uma birita para tentar afogar a minha ferida. Dessa água nunca mais beberei. Estava no paraíso e fui direto para o inferno. O que farei da minha vida, não sei. Francamente, nem sei mais o que penso. Quando pensei que o sofrimento acabou, veio aquela noite, pôs tudo a perder. Agora envolvido em sombras estou. Não queria ter cruzado aquele caminho, mas infelizmente o destino quis assim. Meu coração estará para sempre sozinho." O detetive Queiroz estava cada vez mais confuso. Era a primeira vez que via algo daquela natureza acontecendo na vida real. Não sabia o que pensar. Uma mulher? Ele não sabia. Apenas podia suspeitar, tanto pelo teor das palavras escritas do papel quanto pela grafia. Se seria uma assassina de rosas de sangue, ao invés de assassino, como a polícia pensara até então. No dia seguinte, os assassinatos começaram a ser divulgados pela televisão, pelo rádio e pelo jornal. Pouco mais de uma semana se passou e Raíssa comentou que queria ir a uma danceteria, como costumava fazer nos finais de semana. Apesar das notícias, seus pais a encheram de advertências, mas ela aprendera a ser bem persuasiva quando necessário. Usara como um bom argumento o fato de não ter acontecido mais mortes. Desta vez sua irmã Rita quis ir junto e chamou a amiga Cris, que ao ver as luvas de couro que Raíssa usava, questionou: "Você está com frio?" "Minha irmã é bem estilosa, não é?" Rita interviu com descontração antes que Raíssa tivesse tempo de responder. Já na danceteria, após dançarem um pouco, as três garotas bebiam alguma coisa em um canto mais tranquilo, próximo ao bar, quando um rapaz se aproximou dirigindo-se a Raíssa. "Gostei das luvas. Ficam bem em você." "É mesmo? Me diga seu nome." Raíssa sorriu. "Alex, eu gostaria de saber o seu." A garota se apresentou e Cris fez sinal para Rita enquanto falava no ouvido de Raíssa. "Vamos voltar para a pista. Depois você encontra com a gente lá." "Podem ir, mas não vão embora sem mim." Agora eu sei porque ela não anda sem as luvas. Cris ainda comentou e as duas se retiraram, deixando Raíssa e Alex a sós. O jovem deixou as formalidades de lado. "Olha, eu estou com o meu carro lá no estacionamento da danceteria."
Eu poderia te chupar todinha lá. Perfeito, ensinou a garota, imaginando que aqueles rapazes pareciam não pensar em outra coisa e sentindo-se tensa por dentro, mas sem demonstrar. E assim, sem perda de tempo, Alex levou a moça para seu carro em minutos. Estar naquele carro com aquele rapaz trazia a Raíssa lembranças terríveis de seu passado, pois fora exatamente em um carro que fora violada por um ex-namorado, o que acabou fazendo reagir de forma brutal e logo deolar a garganta do rapaz de orelha a orelha em menos tempo do que nas vezes anteriores, enquanto ele se distraía por intencionar retirar da sua saia. Ela chegou a rosnar como uma besta raivosa enquanto arrastava o corpo para fora do carro, visando acomodá-lo como os anteriores. Após realizar quase todo o procedimento do seu modus operandi, precisou respirar fundo e acalmar-se para finalizar desenhando a rosa de sangue no papel que deixara desta vez. Estar com aquele infeliz dentro daquele carro havia mexido com ela mais do que esperava. Mesmo assim, por fim conseguiu terminar a tarefa e voltar para junto da irmã e da amiga como se a noite houvesse transcorrido sem nada de muito atípico. Horas depois, a faixa amarela estava sendo colocada para isolamento da cena do crime, quando o detetive Queiroz chegava ao local, após a ligação do chefe de polícia em plena madrugada. Não que Queiroz não se importasse, já era anos de dedicação ao ofício e a família aparentemente compreendia. Contudo, o detetive coçava os cabelos grisalhos ao notar que tanto o local quanto as circunstâncias do crime mais uma vez eram semelhantes. E também ele podia jurar que sua filha havia marcado de ir naquela mesma danceteria com duas amigas naquela noite. O que temos dessa vez? O detetive suspirou e se dirigiu ao delegado, que foi logo ao ponto. Boa noite, Queiroz. Mais um, como da semana passada. Com este corpo já são 3 vítimas. A arma do crime não encontrada, corpo deixado no veículo da vítima e isto. O oficial estendia uma folha de papel escrita, a qual Queiroz teve de pôr luvas para inspecionar. A operação era conduzida de modo mais discreto possível, pois a ordem era para que a notícia não continuasse a se espalhar até que tivessem mais pistas. Haviam dito que as medidas visavam conter o pânico dos jovens frequentadores das danceterias da cidade para que as mesmas não perdessem uma parte significativa de seu faturamento, de seu público-alvo, tomasse conhecimento das ocorrências, mas Queiroz sabia que eles deviam ser informados de se suas vidas corressem perigo, a despeito do visível interesse dos donos dos estabelecimentos em que os mesmos não fossem interditados ou tivessem uma queda no número de frequentadores. Alguns transeuntes que passavam por aquele estacionamento avistavam a faixa amarela de longe ao irem retirar seus veículos. Era prontamente dito para todos que ali ocorrera apenas um breve acidente, uma colisão banal entre 2 carros, ali mesmo estacionados, um dos motoristas bêbado e o outro chamar a polícia, nada demais. Queiroz já se sentia intrigado e impaciente. Aquele caso o intrigava e a falta de resolução o irritava. Observou a cena do crime mais uma vez. Tudo aquilo revelava uma verdade perturbadora, pois o responsável por aqueles crimes tinha todo um ritual que seguia ao executar os assassinatos e ao acomodar os corpos após as mortes. Isso já o definia como um assassino em série, ou um serial killer, como era de costume se chamar. Contudo, ninguém ainda sabia ao certo que o assassino não era ele, e sim ela, que naquela hora já chegara em casa e dormia tranquilamente em sua cama, sem sombra de culpa ou remorso, planejando o próximo passo de sua vingança, o próximo pescoço cortado e onde encontrá-lo. Outrora vítima, agora ela era o monstro, alimentando sua besta interior sedenta por sangue, seu lado serial killer, e tornando realidade aquilo que normalmente se via nos filmes classe B que se encontravam tão na moda. Raíssa havia sido covardemente estrupada por um homem que não fora punido, e agora fazia sua justiça vingança contra todos que cruzassem o seu caminho, desejando o seu corpo, querendo o seu sexo, a mesma coisa a qual ele um dia quis e lhe obrigara. Ela sentia que havia sido abusada não só por ele, mas pela sociedade civil na qual vivia, onde um maníaco como aquele se encontrava solta e sem punição. Quantos iguais a ele haveriam? Sórdidos manipuladores, para que depois mostrarem do que realmente eram feitos. De um modo ou de outro, ela havia encontrado uma maneira de revidar.